Pra Frente, o podcast que gera mais negócios. Pessoal, chegamos a episódio 13 do Pra Frente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não assina o nosso canal no YouTube, Pra Frente Podcast, não faça isso já. Toda terça ao meio-dia estamos lá. Falamos sobre cultura, sobre empreendedorismo, sobre terceiro setor, sobre negócios, artes, cultura, e sempre com um convidado mais que especial e sempre uma figura de destaque na área que ele atua profissionalmente. Tá? Esse é o Pra Frente, que tem o patrocínio do Escritório Contábil Bernardino, tradição e confiança há mais de 50 anos aqui em Mococa, da Banfix Consultoria, dos treinamentos HFix, dos painéis de LED da Communication no centro e na Coab 2, e também da Do Design Propaganda do meu amigo Pedro Berti. Se você precisa ali de um profissional de alto nível para divulgar a sua marca, não deixe de procurá-lo. E já vou apresentar aqui o meu convidado, amigo de velha data, né, cara? Isso é muito legal, né? E, obviamente, não está aqui só porque é meu amigo, não, está aqui porque realmente é um profissional com muito a dizer, tá? Nas várias áreas que ele atua ainda, né, meu caro? Hoje em dia você está parecendo com eu, né? Está atuando aí em diversas frentes, né? E todas elas a gente espera estar fazendo o melhor trabalho possível, né? Eu estou aqui com o Matheus Guiço, que vai dar um alô aqui para o nosso público. Por gentileza, meu caro. Fala, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, José. Sempre um prazer estar junto contigo. Espero poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência aqui. Sem dúvida. E, obviamente, usar esse momento para aprendizado mútuo. Sem dúvida nenhuma, como sempre, né? Isso aí é uma... Acho que desde que a gente se conhece, nós estamos aí uns 10 anos já, né? 10 anos, meu cara. Por aí. Então, curiosidade, viu, pessoal? Pessoal que como é que começou aí a nossa amizade? Eu tive por 4 anos, né, com muita satisfação na Casa Marques, e naquela época eu comandava o marketing da Casa Marques. Verdade. E através do Vagninho da AWS, que nos apresentou, na época a O3... a gente iniciando ainda, isso, né? No começo ali da O3. Os primeiros meses mesmo. E nós lá tivemos lá um trabalho de 2 anos lá, né? Muito legal. Casa com a sua casa, o slogan casa que a com gente... a sua casa. Correto? É isso? Estou bem. Saímos do sempre o melhor preço para sempre casa com a sua casa. Preço para casa com a sua casa, ali na Casa Marques, né? Do meu amigo Edésio Marques. Um abração, meu caro. Edésio. Como sempre, muito respeito, né? Pela nossa história. Então, desse jeito que a gente acabou se conhecendo. E a O3 teve também participação aí na nossa consultoria, né? Perfeito. E também fizemos um trabalho de coach que a gente vai falar sobre isso. Então, aí a gente... meu caro, vamos lá. Vamos contar um pouquinho aí da Mocoquense. Mocoquense. Nem todo mundo sabe, né? Mocoquense, família miscigenada aí dos italianos do lado dos Guiços, né? E do lado do Marques de Souza ali, do meu avô. Sim. Eles falam que é família brasileira, então deve ser descendente de índio, de negro, também deve ter italiano, tem uma miscigenação toda. Literalmente, a miscigenação. A miscigenação pura. A própria, né? E aí, meu, o que você me lembra, que você se lembra, assim, passagens marcantes na infância? Cara, minha infância toda, Zé, eu sempre tive muita curiosidade, cara. Sempre fui um cara muito curioso, assim, para as coisas. Sempre gostei de descobrir coisas novas. E eu sentia que eu tinha um certo, modéstia à parte, talento para isso, sabe? Eu ia atrás e quando eu descobria, e quando eu ficava feliz com aquilo, e eu já queria descobrir uma nova coisa. Então, assim, esse processo de curiosidade minha sempre foi um ponto forte meu. E de comunicação também, né, cara? Sempre fui um cara, desde pequenininho, que se relacionava com todos na sala, não tinha... tentava fazer os grupinhos se juntarem, um conversar com o outro e tudo mais. Sempre foi esse cara de relacionamento. Você está falando isso, né? Eu tenho desenvolvido uma teoria. Até semana retrasada, alguém me perguntou, por que essas pessoas são desse jeito, assim e tal? Eu falei assim, olha, você tem o ambiente, você tem família... Você tem um ambiente onde você foi criado, você tem um ambiente onde você está vivendo atualmente, mas através de vários estudos que a gente tem acompanhado, tem coisas que estão no DNA.
Olha que coisa doida. Até essa questão da gente ser uma pessoa, digamos, mais para dentro, né? Uma pessoa mais para fora, né? Que a gente fala isso dentro aí da área de desenvolvimento humano. E eu tenho essa. Né? Cada dia que passa eu considero que isso possa ser mais verdade, não, mas ser efetivo. Da gente, inclusive, o DNA nosso ser algo que... Não, você vê assim, mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, mesmo ambiente, mesma oportunidade e personalidades completamente distintas. Eu tenho isso dentro da minha casa, meus dois filhos são assim. Sim, né? Então, é o DNA mesmo. Né? Na casa também dos meus pais, minhas irmãs, né? Se não fosse, digamos, sobrenome, saberem que nós somos irmãos, tem gente que vai falar, mas nunca na vida seriam, né? Seria. Por causa da diferença de características. Sim. Mas que legal que é assim, né? Imagina se fosse um igual. Pelo amor de Deus, que trem chato. Eu já estava falando assim, só uma questão que é pouco falada. Perfeito. Essa do DNA. Perfeito. Perfeito. Que uma dessa aí pode ser verdade, porque isso aí evitaria, a meu ver, né, muitos julgamentos. Perfeito. Que são, as pessoas são únicas, são únicas. Inadequados, né? Porque se a gente considerar que isso possa ser verdade. Perfeito. Perfeito. Então, é por isso que a gente fala. Matheus, já a gente vai voltar. A gente vai na família lá no final do nosso programa. Tá. Mas agora aí vamos apresentar aí a família, né? Família que foi constituída aí há 14 anos já, na verdade. Estou com a Vanessa há 14 anos, desde os meus 18 para 19. A gente chegou a namorar aí 2 anos, de forma mais informal. Depois a gente teve um relacionamento mais sério. Vanessa foi comigo para Londres, foi ter essa experiência de mochilão comigo na Inglaterra. Foi legal? Como é que foi essa experiência? Foi animal, cara. Foi animal. A gente que é do interior, né, Zé? A gente tem uma questão meio de saia da mãe, ficar na sombra da família um pouco, tem um pouco meio de tá bom do jeito que tá. O interiorano tem um pouco disso, assim, né? Um pouco de quietude. E eu já era o contrário, assim, né? Pô, vou conhecer esse mundão lá fora. Eu lembro que na época eu tinha... sei lá, uns R$2.000, R$3.000 que eu tinha guardado de estágio. Não, eu tinha guardado de estágio, coisa que eu fiz no final da faculdade, e foi bem no final da faculdade. E aí eu troquei em libras esterlinas, aí eu descobri o valor do dinheiro. Aí deu 600 libras, uma coisa assim. Se vira com 600. Dava para viver um mês. A gente ficou um pouco mais de 6 meses lá. E aí a Vanessa foi atrás e a gente foi juntos lá, vivemos uma vida de casal, era namorado ainda, mas vivemos uma vida de marido e mulher ali. E é nessas horas, na dificuldade, que a gente vê a pessoa que está do seu lado. Assim. Então, acho que quando a gente voltou de lá, a gente veio com a certeza de que a gente ia ficar junto por muito, muito tempo. Tá aí e aí nasceu os lindões. Aí o Bento já vai fazer 7 anos semana que vem. Nossa, voou. Eita! E o Joaquim tá com 3 aninhos, é uma espoleta, figuraça. O Bento é mais quieto, é mais sensível. O Joaquim já é um pouco mais pra frente. Sem fazer a... Vanessa, meu alô. Sem dúvida nenhuma, pro Bento, pro Joaquim, né, gente, eles que seguramente estão vendo aí o programa. Pedro, passa vai, vamos para a história agora do Matheus Publicitário. Matheus Publicitário. Facamp, formado ali em 2013, né? Aí eu fiquei praticamente 1 ano fora, fui morar na Inglaterra, eu voltei. E eu não conseguia me ver assim, Zé, no mercado convencional, né? O mercado corporativo. Eu fui para lá para aprender inglês, a verdade foi essa. E acabei lá me conhecendo um pouco mais, trabalhei meu autoconhecimento. E que bacana que foi isso, né? Às vezes você vai com uma perspectiva, mas outros aprendizados estão na trilha, né? E quando eu voltei, ainda continuava olhando para aquele mundo corporativo e não me via nele, batendo ponto das 8 às 5. Para mim esse mundo não cabia dentro de mim. E eu comecei a olhar algumas oportunidades no mercado. Uma delas foi o Casarão Imobiliária, que foi o primeiro negócio que eu abri. Depois veio uma cervejaria, que foi uma outra experiência, que foi a Samputilli. E aí veio a possibilidade de abrir uma agência de propaganda, né? Na qual eu também via uma grande oportunidade na cidade. E as pessoas, inclusive, não que debochavam, mas falavam, pô, você tá maluco, cara. Abrir uma agência em Mococa? Nunca teve agência aqui. A gente fala, por isso mesmo que nunca teve. É um belo motivo. Esse é um belo motivo para ter. E foi um momento de desbravar um mercado do zero, cru, sem consciência sobre o que era fazer marketing e o que era fazer comunicação. Os empresários tinham com todo respeito, é claro, mas um pensamento limitado ao que era marketing, o que era comunicação, o que era fazer propaganda, e como que isso gerava business, e como que isso construía marca, e como que isso gerava retorno financeiro na ponta. Então foi um processo de desbravar. E aí eu encontrei
dois maravilhosos aí na minha jornada, né? Que era algo que eu já via a oportunidade, mas o Vinícius também estava entrando num lado paralelo, ele estava querendo abrir também, a gente acabou se encontrando numa festa. E o Edu, a gente começou antes da O3 com uma agência de gerenciamento de redes sociais e telas também. Simulante do Communication tinha algumas telas em alguns pontos da cidade. Bom, vocês chegaram na casa da marca, vocês tinham lá... Tinha algumas telas, eu lembro. E depois, quando a gente encontrou o Vinícius, não, vamos abrir uma agência mesmo, com o conceito do que é uma agência de publicidade no mais raiz da palavra, né? Com todo o escopo de atendimento, planejamento, estratégia, mídia, criação, produção. Então, a gente teve todas essas áreas. Logo, claro que não encabeçada por lideranças em cada uma delas, mas a gente sabia que tinha todo esse escopo a ser trilhado, né? E aí começamos fazendo a comunicação da Casa Max, das Ipitos, do Levite, teve o a primeira marca nossa foi criada por vocês. Né? É isso, na época da Fix RH. Ainda que, na verdade, usa toda a base de cor, de conceito, é o mesmo. A gente sempre hoje aqui é usado na Banfix. O Vinícius, né, que seguramente em algum momento estaria com a gente. Estou convidando agora, viu, Vinícius? Meu caro. O Du já esteve com a gente aqui. Que legal. Muito legal. Falei com o Du ontem. Qual que é o case que você considera de sucesso? Não exatamente, não só de sucesso, mas talvez com maior peso, né, para vocês, né? Porque muitas vezes a gente confunde, imagina que tudo que chega a ribalta, né, ou que dá muita grana é aquilo mais importante que a gente conseguiu na vida. E nem não necessariamente, né? Nem exatamente isso. Tem algum insight nesse sentido? Teve uma situação que foi muito engraçada, assim. A gente teve várias oportunidades de fechar com a Masa, por exemplo, e um dia a gente conseguiu, né? Fizemos uma campanha para a Masa e foi para a Globo, inclusive. Né? Foi para a Globo, IPTV regional, algumas regiões. E a campanha estava de pé fazia uns 15, 20 dias. E quando veio, recebi um e-mail. A gente tinha o nosso contato Robot3, recebi um e-mail de uma empresa chamada Missiato. Sim. Falei, que raio de Missiato é essa, né? Aí dei um Google, encontrei a indústria. Comecei a ver o portfólio e estavam lá bebidas como Corote, como a Catuaba, como a Cachaça 61, como a Scarloff. E eram bebidas assim que, de certo renome, mas bem low price, né? Isso. E fiquei curioso. Pô, os caras estão entrando em contato e falavam, vimos uma campanha da Tintas Masa e descobrimos a agência, estamos entrando em contato, queremos uma reunião. Fomos para essa reunião. E fomos conversar sobre o portfólio de marcas da tal indústria Missiato, né? E o desafio ali era muito claro, né? Eles estavam com uma dificuldade de... Na verdade, assim, o mercado de bebidas estava mudando muito, o gin estava entrando, a cachaça tradicional caindo, as cachaças premium crescendo, então assim, todo o portfólio deles estava em certo risco. Eles eram uma indústria que tinham que ter um volume de venda de litro altíssimo, mas uma margem extremamente apertada, principalmente como o posicionamento das marcas era o mais low price. E o desafio central era reposicionar o Corote. Né? Ali era meados de 2017, mais ou menos. E o Corote a gente teve que fazer todo um estudo de caso, entender qual seria o novo público-alvo, qual seria o novo reposicionamento dessa marca. E o Corote veio depois uma bebida para jovem universitário, uma bebida que entrou dentro de um conceito de marca do rebelde. Né? A bebida por trás do backstage era para o rebelde universitário, não para o jovem universitário. Né? Que é a fase de rebeldia, a fase de você virar a chave e falar, agora eu que mando na minha vida, meu pai e minha mãe, eu não vou prestar conta mais, eu estou em novo momento. Então, a gente criou a primeira campanha para o Corote no final de 2017 para 2018, que era a bebida oficial do rolê. E aí a gente entrou nas principais festas universitárias, entramos nas principais repúblicas, e foi uma estratégia assim, que hoje eu vejo que foi o nosso principal case. Eu falo disso até hoje na faculdade que eu dou aula. E hoje o pessoal lá, que é um público, daqui a pouco a gente vai falar, que eu nunca imaginei que fosse beber Corote na vida, são assim, a elite da elite de São Paulo. Eu falo de Corote lá e falo, bebo. Não só sei como sou usuário. Sou consumidor. Então isso é muito legal. Uma marca que construiu, assim, guardado suas proporções, mas no mesmo sentido da estratégia da Havaianas, que saiu do pé do pedreiro e foi para o pé da Gisele Bündchen. Sem dúvida. Então eu considero esse o grande case nosso de sucesso. O Corote chegou a ser líder de mercado no final de 2019, a bebida alcoólica mais vendida do Brasil. A gente estava batendo na Ambev. Na época, a Ambev era gerenciada pela Almap, que é uma das principais agências da história do mundo, inclusive, não só do Brasil.
A embaixadora da marca Skol Beats é a Anitta, que em 2018, 2019 ela mandava mais que o presidente, né? E ela, uma vez, o maior, vamos falar, indicador de sucesso que nós tivemos foi ela comentando num post do Corote, brigando com a gente na rede social, tanto que a gente estava incomodando eles. Né? É claro que ela não falou que a gente estava incomodando, ela estava incomodada. Mas você citou o caso ali, exato, o case, né? Então, citou o case, sem dúvida. Então foi muito interessante. Muito legal. Pedro, que nós temos aí, vamos lá? O3. Nós estamos aqui. Vamos, O3, agora vamos para... Nós estava como professor, agora, né, nós temos... Também somos, né? Também somos. Nós somos professores, que barato isso. É bem legal. Você sabe que... eu estou há 5 anos como professor. 5? Né? 5 anos. 2 de FATEC, 2 de industrial e agora mais um de FATEC. E assim, se você perguntar para mim se eu sonhava em ser professor, eu acredito que não. 2? Não sonhava em ser professor, não. Ou melhor, não me via professor. Sim. E tal. Mas depois que eu comecei a dar aula, aí que eu vi que fazia todo sentido, devia ter começado antes. Começado antes, né? Essa que é a grande verdade. Sim. Né? Tem, obviamente, né, a gente estava falando de educação aqui antes do programa, né? Sim. Essa é uma questão fundamental. Ô, pessoal, só para situar aqui o trabalho do Matheus como professor, tá? A Link School é uma escola de empreendedorismo, né? Esse que é o grande, que a gente imagina, a gente vê pouco, né? A gente vê escola de engenharia, escola de medicina, né? Até de negócios mesmo, mas não de empreendedorismo. Mas a escola fundamentalmente dedicada a ensinar a como empreender certo, né? Exatamente. Eu acredito que essa seja o business core da Link School, né? E aí, Matheus, o pessoal que não conhece, tá, gente? Quiser conhecer um pouquinho mais aí, é uma questão que sempre é legal a gente ter isso como referência. Conheço, galera, né? muito sem legal. dúvida nenhuma. Porque isso aí é educação de alto nível, né? Então, obviamente, quem milita no ambiente de negócios, fica aí uma dica, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Também tem MBA também. Isso. E aí, meu caro, pedir para você falar um pouquinho desse seu trabalho como professor, né? Do teu insight pessoal sobre isso, a área que você dá aula, né? E como essa questão aí da Link School, ela te trouxe de novo? O que é essa vida de professor? O que é essa vida justamente nesse mundo, né? Que obviamente a gente sabe que é uma escola destinada a pessoas de classe socioeconômica mais alta, né? Dá um insight para nós digamos, desse caldeirão todo. Boa, Zé. Na verdade, após a decisão ali de sair da O3, né, que não foi uma decisão fácil, um filhote nosso ali, era um momento que eu e o Vinícius, a gente vivia a O3 com corpo e alma 24 horas por 7, mas foi uma decisão entre nós três, e aí esse cenário todo já tinha na minha cabeça ser mentor de negócios, a cabeça inicial era ser mentor de negócios, ajudar empreendedores a construírem seus próprios negócios, construírem suas marcas. Mas aí, esses dias para trás, eu estava fazendo até um processo... Eu aceito um pouquinho, Zé. Obrigado. Obrigado. Eu, fazendo uma retrospectiva, eu comecei a fazer um paralelo sobre um fato, e para mim fez todo sentido, que era o meu papel na O3 e o nosso papel como sócios, como agência no mercado onde nunca antes houve uma agência. Sim. Então, claro, já falei isso, a gente desbravou o mercado do zero. Todo o processo de consciência, você sai de um fator inconsciente para uma consciência prévia, como se fosse um funil de awareness, tornar consciente aquele fato. Depois você trabalha aquilo com engajamento, torna aquilo comum e você está apto a fazer uma oferta. Isso é um funilzão. Sim. Primeira compra. Processo de venda, no nosso caso, foi da mesma forma. Se eu chegasse num cliente que nunca antes tinha ouvido falar sobre propriamente funil, sobre estratégias de marketing, 4Ps, sobre análise de concorrência, sobre arquétipos de marca, ele ia falar assim, você está falando grego, cara, eu não sei o que você está falando. Então, o processo todo inicial foi educativo. Eu chegava para uma reunião com o cliente, eu falava 1 hora sobre o que é marketing e 5 minutos o que era a proposta que eu tinha para ele. Sim. Se ele não visse valor e não conhecesse o que eu estava falando, ele não compraria. E brand, então?
Se você for falar Não, fala de de brand, brand. aí fica mais complexo. Faz bem mais complexo. Porque o marketing, como ele está ligado diretamente à venda, A venda era ele é mais tangível. tranquilo, né? É. É que o cara, só para ver que isso aqui não é ao vivo mesmo, né? Podia estar tomando um cafezinho. Podia estar um pouquinho. Não, tá ótimo. Então, aqui que acontece? O que eu noto claramente, né? Eu e o Pedro trabalhamos também na área de comunicação, né? O pessoal sabe disso também, né? Nós temos uma certa relutância em entender o conceito de branding assim de uma forma muito clara para mim, né? Porque eu sempre falo, né? Deve ser a terceira ou quarto programa que eu falo sobre a Frisson. A Frisson é um caso para mim que ela não é porque ela foi eu fui sócio da Frisson, não é isso não. É que a Frisson ela trabalhou branding desde sempre. Então a gente via claramente que até hoje a marca é lembrada. Né? Nós temos aí hoje, nós estamos completando 12 anos. 12 anos que a Frisson, que eu resolvi, né, terminar as operações da Frisson, 12 anos. E ainda assim, entre grande parte das pessoas, principalmente aquelas que têm de 50 anos e menos, elas claro, muita gente, obviamente, de 50 a mais, mas mesmo de 50 a menos que foram com os pais, que foram com os avós, que foram com os irmãos na Frisson, ainda é uma referência. Por quê? Branding, né? A gente trabalhava, e aí eu até peço para você falar um pouquinho sobre essa questão, essa diferença entre o marketing, né, e o branding, né, para o pessoal que ainda não, que gosta do assunto ou ainda não tem uma definição clara sobre a diferença entre um e o outro, né, que na verdade se complementam para mim. Total, são complementares. Tá? Eu peço aí para você dar um alô sobre essa questão. Ô Zé, tentar trazer aqui de uma forma metafórica, de certa forma, depois a gente vai um pouco para o técnico, tá? Basicamente, marketing é você chamar alguém para uma ação. Sim. Como se você convidasse alguém para ter um jantar com você, um date, namora comigo, enfim, vamos ser amigos. É sempre um chamado. Fazer acontecer alguma coisa, tá? E aí ele está sempre no escopo dos 4 P's, mas aí é técnico, a gente já vai. O branding é as razões pelas quais a pessoa deveria aceitar esse chamado. Correto. Tá? Então, assim, agora entrando numa parte técnica. Quando a gente está falando de branding, a gente está falando sobre gestão de marca. O que é marca, então, portanto? Todos os fatores associativos que eu introduzo dentro daquela simbologia, que a gente acha que pode ser o logotipo, pode ser um símbolo, pode ser um elemento da marca. Slogan. Qualquer tipo de elemento está composto ali dentro sobre fatores associativos, desejáveis, que eu gostaria que o meu público percebesse sobre mim. Correto. Então, como eu quero ser percebido? Posicionamento. Como eu quero ser percebido? Qual a imagem, qual é o frame de imagem que eu quero que meu público tenha na cabeça sobre mim? Esse é um posicionamento. É o primeiro pilar do branding. O segundo é brand design, ou identidade, que é como eu tangibilizo isso, como que eu entrego isso, quais são as minhas cores, quais são os meus elementos, meus símbolos, qual o meu tom de voz, minha identidade visual, verbal, olfativa e auditiva. Se eu falar para vocês aqui o que é tudum, todo mundo fala assim, Netflix. Eu não falei Netflix. É uma identidade auditiva. Se eu falar plim plim, não preciso falar que é Globo. Então, são 4 fatores de identidade. Visual, que é o mais conhecido, verbal, que é o segundo mais conhecido, e o auditivo e o olfativo, que é pouco conhecido, mas são importantíssimos, tá? Porque a gente tem, no nosso cérebro, nós temos 5 canais de acesso à informação, que são os nossos 5 sentidos. E todos os fatores que a marca consegue utilizar para gerar em você esses fatores associativos mentais são através desses 5 sentidos. Correto. Que é tato, paladar, que é o que a identidade está entregando. Quando eu consigo gerar os fatores associativos, eu tenho uma história para contar, que é o storytelling. É o brand storytelling. Tá? Que basicamente a marca precisa aqui saber o fator de humildade que ela tem dentro do papel com o seu público-alvo, que muitas vezes a marca quer ser maior que o público. E ela é sempre coadjuvante. E a história que a gente coloca por trás disso, o framework por trás desse storytelling, é sempre a marca como um guia. E o herói é sempre o público. Então esse público sempre tem um fator de problema, um fator desafiador na vida dele. A marca entra no circuito como um guia. Ou vai atender o que ele precisa. Vai propor uma ação e vai colocar para ele, faça o que eu estou falando, para que esse herói passe por uma jornada de sucesso e transformação.
Então, basicamente, quando a gente olha como eu quero ser percebido, como que vai ser os meus fatores associativos, ou seja, minha identidade nos 4 cenários. E quando eu estou falando sobre storytelling, branding no final do dia é a venda do eu futuro projetado do meu público. Certo, correto. Então, você quer ser percebido como aquele cara, eu posso te ajudar. Eu sou o teu guia. Então, para qualquer coisa vale. Eu quero ser percebido como um cara de status. Então, esse é o eu futuro que você quer ser? Você precisa se associar a marcas que falam sobre status, poder, governança. Não, eu quero ser um cara conhecido por ser um cara engraçado, friendly, amigável. Então, eu vou beber de marcas com essa mesma identidade. Porque da mesma forma que essa marca está sendo percebida assim, quando eu me associo a ela, eu me torno esse eu futuro projetado. É como se essa... eu acho que eu acredito que, se eu estiver enganado, você me dá uma... Vamos tratar o Mamonas Assassinas, por exemplo, como uma marca. Certo? Uma marca, um brand. Sim. E aí uma associação, você falou, por exemplo, aqueles... acredito que fizeram, se eu estiver enganado, ou melhor, não estou tendo uma visão adequada, você me fala, de associar, por exemplo, ao Chaves, ao Chapolin. Aquela turma dele. Pois é. Isso, essa identificação. A minha música é engraçado e eu me visto como um cara que vocês consideram engraçados. Exatamente. Porque assim, quando a gente está falando sobre identidade, da mesma forma que você constrói a sua, você precisa de elementos para construir a sua. E as marcas se apoderaram desses elementos. Então, uma marca muito bem posicionada e com uma identidade muito clara sobre o que ela é, o que ela representa e quais são os fatores associativos que ela deseja gerar para as pessoas, a pessoa pensa assim, essa marca fala do jeito que eu falo, se veste do jeito que eu gostaria de me vestir, gera uma percepção ao outro da forma que eu gostaria de gerar. Então eu me associo a ela. Sim. Então todo o processo cognitivo de identificação vale para uma relação marca e público e para o fator interpessoal. Sem dúvida. A gente se relaciona com pessoas que a gente se identifica. Com valores semelhantes, com crenças semelhantes, com gostos semelhantes. Eu sempre falo que a nossa vida é um trabalho... na verdade, a gente é vendedor nós somos vendedores 100% do tempo. 100%. Porque, para mim, por exemplo, eu te convidei para vir aqui. Sim. Você aceitou. Sim. Mas é uma relação de troca. Sim. Você pode falar, não, Zé, eu não posso, eu posso tal dia, tal hora, agora eu não quero. Sim. Como a gente faz com venda, com onde está vendendo e comprando algo, né? Perfeitamente. É a mesma coisa. Perfeitamente. Essa que a gente fala. Pessoal, só para você dar uma ideia aí do que é uma escola de empreendedorismo. Eu fui para outro canto. Não, em absoluto, né? Eu até, na verdade, não, eu até fiz isso de uma forma dirigida para a gente entender o espectro tão amplo que é empreendedorismo. Perfeito. Né? E logicamente que propaganda, marketing, branding está totalmente dentro do empreendedorismo de hoje em dia. Não tem nem como sonhar e não pensar nisso. Não, porque o processo de identificação entre marca e público-alvo, ele eu falo para os meus alunos a mesma coisa. Ele é o processo de relações humanas. Sem dúvida. A gente fica olhando muito o transacional, que é o CAC, o ROI e tudo mais. A gente esquece que o fator relacional antes de ser transacional. O que eu vejo também, não sei se também você tem uma visão diferente, ou obviamente complemente, que é o seguinte, as pessoas hoje, a IA, né, inteligência artificial, eu sou usuário, legal pra caramba, sem dúvida nenhuma, me ajuda bastante. Sem dúvida alguma. Só que tem um negócio, eu estou vendo que muitas empresas e muitas pessoas estão imaginando que a IA possam suprir a falta de conhecimento delas nas áreas onde elas estão inseridas. Ou seja, a IA fala que desse jeito é legal, faz isso que vai dar certo, tenta isso e tal. Só que quem está aqui, obviamente, comandando essa operação... esse negócio, ele mesmo não entende tanto a fundo o negócio dele, imagina que a IA possa vir a fazer algo transformador, que eu tenho minhas dúvidas sérias sobre isso. Eu acho que assim, o nosso nível de criticidade humana faz a gente ser julgadores, avaliadores. Sim, isso é da natureza humana. Da natureza humana, e é o que torna a gente... Eu acredito que nós somos um ser 100% emocional, ou vou falar assim, 99% emocional e 1% racional. Mas esse 1% racional, na minha opinião, é esse fator ainda cognitivo, que não é límbico, mas que a gente está colocando aqui à prova para a gente falar assim, cara, isso aqui faz sentido ou não faz sentido para mim. Apesar da gente viver 95% do nosso límbico inconsciente. Tá? Mas,
quando a gente ainda tem essa capacidade crítica de racionalizar sobre o que algo está acontecendo, eu acho que esse é o fator ainda que nos diferencia da manada dos outros animais. Quando a gente olha para a inteligência artificial e tudo que ela fala para nós, a gente nem critica mais, nem analisa, nem debate. Perdemos capacidade de pensar. Primeiro, perdemos a capacidade de pensar. E segundo, a gente virou o quê? Só um intermediador. Exatamente. Não. Entre o problema que não está com a gente, está na empresa, e alguém que está para solucionar. Que não vive o dia a dia dela, mas nem... A gente virou um Ctrl-C, Ctrl-V das coisas. Né? E esse é o maior perigo. É a hora que a gente para de pensar, para de ser crítico, para de racionalizar sobre o que ela está entregando para nós, por preguiça, porque o ser humano quer economizar energia a todo momento, né? Sim, e agora é a hora que a gente não pode economizar energia, a gente tem que gastar muita energia, porque se a gente entregar para ela de mão beijada, eu acho que a gente perde a razão, inclusive, de viver. Fala, sim. Né? Agora, se a gente quiser usar ela como uma ferramenta de potencializar e evoluir a gente como ser muito humano... Útil, nessa forma, muito aí útil. Com certeza. Com certeza. Ela vem para agregar. Mas é sobre o ponto de vista e o uso adequado das coisas. Mas sempre é assim. Se eu te der uma ferramenta agora, você pode usar para o mal ou para o bem. Então, vale muito sobre a questão social na qual essa ferramenta está sendo inserida e, principalmente, quem é os comandantes dela. Né? Porque às vezes fica na mão de 10 caras do mundo assim, né? Que comandam que essas hoje questões. em dia podemos dizer que está chegando nesse ponto. Né? A gente acompanha notícias, obviamente, de bastidores, né? Dentro da área de negócios. E hoje, por exemplo, o presidente, o CEO da Anthropic e o CEO do ChatGPT, eles são, talvez até, digamos, até como uma... para chamar a atenção do público, mas eles são inimigos hoje, literalmente, porque o meu é melhor, não, a minha faz isso, a sua não faz, nós estamos chegando nesse ponto, né? E, inclusive, no caso da Anthropic, que é dona do Cloud, né? Que essa semana passada, né? Até isso está sendo debatido, que o Cloud, ele fez uma operação, tomou uma decisão sozinho. Nossa, semana passada. Não vi isso, isso, exatamente. Aí o presidente da Anthropic, não me lembro o nome dele agora, e ele colocou isso como algo a ser efetivamente debatido. Perfeito. Porque pela primeira vez o Maiá realmente tomou uma decisão sozinha. Então é uma coisa aí que a gente não viu praticamente nada ainda do que aqueles. A gente vai começando a vivenciar aqueles filmes de ficção científica, né? Eu lembro direitinho de uma série que eu assisti na Netflix do Flash. Ele tinha lá tinha uma IA lá que eu tô vendo que aquilo lá os caras já sabiam de tudo já, porque é impressionante o poder de manipulação, que é o grande X da equação, né? E aí, obviamente, você imagina bem se nós deixarmos, né, uma IA manipular pessoas com um nível, digamos, de conhecimento, de intelectualidade menor. É massa de manobra pura. É massa de manobra puríssima. Isso é uma coisa que... E eu acho que tem dois fatores aí, Zé, que é o seguinte, eu acho que tem uma visão um pouco... mais pessimista e mais otimista. O mundo todo, historicamente, a gente sempre vive de âmbitos polarizados. É sempre um elástico. Às vezes ele está mais esticado, às vezes mesmo. Mas sempre tem o yin e yang. Os opostos. Sempre vão ter. Então, eu acho que, historicamente, a gente vê muitos movimentos polarizados por não estou falando de direita e esquerda política aqui, tá? Mas polarizados porque a gente tem que falar de um lado e de outro, né? Eixo X e Y, enfim. Que vão para um caminho muito oposto, mas começa a ficar muito extremo uma ponta. A natureza, o humano, a consciência vai criar o efeito na mesma proporção de energia lateral para equilibrar essa balança. Tá? Então, claro que se o elástico estiver quanto mais esticado, tem mais tensão. Concorda? Então, o mesmo vale para a inteligência artificial. Quanto mais ela está esticando essa corda para o outro lado, outros efeitos, a gente consegue já ver outros efeitos, como a riqueza hoje é ter tempo, a riqueza hoje é você viver offline, o wellness, que é cuidar da sua saúde, coisa que Ozempic, todo esse efeito... um mercado enorme, inclusive, né? Perfeito. Todo esse efeito contra o volume, o que é artificial, é o fator humano puro. As pessoas cada vez mais cuidando de si, cuidando da saúde, cuidando da mente, celulares novamente sendo vendidos sem Wi-Fi. Porque o cara não quer acessar mais isso. Você quer me ligar? Você me liga. Você não fala no WhatsApp, mas o cara não tem rede social. Então, você tem os efeitos polarizáveis e relacionados àquilo que está acontecendo. Então, eu acho que tem esses dois sentidos. É uma visão legal. Aí tem um outro cenário que é o seguinte... nunca se criou tanto material intelectual
como na época dos gregos. Uhum. Aristóteles, Platão. Aquela época, a época de ouro, época de construção de filosofia e tudo mais. Tudo aquilo que foi construído naquela época, a gente vive até hoje. A gente lê os textos de Aristóteles, de Platão, e usa na literatura de hoje. Sem dúvida nenhuma. E ninguém até hoje conseguiu fazer algo acima desses caras. Né? E o que eles tinham ali? Tempo para pensar, para debater, para refletir, questionar um ao outro. Coisas que hoje a gente parou de ter. Então, se a inteligência artificial, de uma forma otimista, vem para dar mais tempo para o humano ter mais tempo de autoconhecimento, mais contemplação do mundo, da natureza, mais tempo para a família. Mais tempo ocioso. Mais tempo ocioso mesmo. Assim, mais tempo para leitura, mais tempo para se tornar mais intelectual, para se conhecer, conhecer mais coisas. Cara, quantas coisas eu gostaria de conhecer e estudar, mas hoje não dá tempo. Exato. A gente está conversando sobre isso até. A gente vai embora dessa vida com uma média aí, sei lá, hoje de 80 anos, e você está estudando, às vezes, um assunto. Tem pessoas que escolhem um assunto na vida e não chega ainda. Né? Ele na profundidade, não nem tem na como. profundidade. Não tem como. Então, se a gente utilizar isso para esse meio, é bacana. Outros pensadores também vão falar que a inteligência artificial e a robótica, né, a nanotecnologia, vai trazer mais vida para o humano. Tanto num projeto mais utópico de download de consciência e introdução dentro de um avatar digital ou até mesmo robótico, né? Fala sobre imortalidade e tudo mais, mas também dentro de um fator onde a gente tem simplesmente nanorobôs na nossa célula, falando, regenerando elas, fazendo com que a filtragem do sangue seja melhor, os nossos órgãos não tenham a vida útil de 80. E disponibilizando esses dados já obviamente, para uma empresa de saúde, né, médica, aliás, obviamente, de plano de saúde, ou mesmo pública, eu espero, né, que a gente chegue nesse ponto, inclusive uma pública tem esse tipo de para projetar serviço. Tudo aquilo que a sua saúde está demonstrando que ela possa ter. Então é um processo não que de... pode aumentar a longevidade. Exatamente. Né? Então não é remediar, é prevenir. Então tem um lado super otimista disso. O olhar mais pessimista fala sobre layoff global, ou seja, uma demissão em massa global. O que a gente vai fazer? Vai ficar sem dinheiro? Essa 80%, 90% da população que vai ficar sem emprego. Tanto é que nessas minhas estudos sobre a IA e, obviamente, os desdobramentos dela, e é uma coisa que eu falo há bastante tempo, que eu já tinha aquele instinto que isso poderia vir a acontecer, é que vai ser criada uma renda universal. Uma Bolsa Família universal. Isso, advinda, obviamente, de royalties gerados pelas empresas de inteligência artificial, porque na prática, né? E outra coisa, nós estamos chegando aí com os robôs humanoides de uma forma muito que a gente já está para chegar. Essa que é a verdade. Eu até falo assim que não chegou ainda, porque isso implica socialmente em umas questões muito complexas, né? Porque seriam substituídos, principalmente em países em desenvolvimento, como o nosso ainda, não esquecer disso, o Brasil, né? Tem muitas profissões que podem já ser substituídas efetivamente por humanoides, por robôs. E, inclusive, né, só uma questão para vocês verem como é que isso realmente tem um impacto muito grande. A Tesla, do Elon Musk, né? Está tirando 2 carros elétricos de produção. Aí tem gente que, obviamente, com os seus argumentos válidos, que está fazendo isso porque a BYD, a Geely, os chineses estão tomando totalmente o mercado de carros elétricos, então resolveu sair e tal. Essa é uma das visões. A outra é que ele está substituindo essas linhas de produção desses carros elétricos por robôs humanoides. Perfeito. Essa que é o grande... A BYD vai abrir uma fábrica aqui no Brasil e comprou 100 mil humanoides desses. 100 mil humanoides desses. São no mínimo 100 mil mãos de obras de pessoas humanas. Essa é a parte prática da coisa. Mas é 24/7, né? E não tem como 24/7 sem, obviamente... Eu sempre precisava usar, inclusive, energia elétrica, né? Exato. Que já existe as dark machines lá na China, que já operam 24/7 sem... acender uma luz. Perfeito. Né? Porque, obviamente, não estamos falando de câmeras e de robôs. Então, gente, essa é a realidade, né, do que a gente do que está por vir. E sempre que vocês ouvirem alguma versão, sempre procurem um contraponto a ela, perfeito. Né? Porque não tem uma certeza. A gente está vivendo exatamente. Um mundo de porque aí a gente sai um pouco do radicalismo para ir para hipóteses, né? Que é onde que o pensamento realmente acontece e a mudança pode ser efetiva, né? Show. Vamos lá, meu caro, que nós estamos, Pedro.
ó, vamos lá. Boa. Aqui. Isso é o que possibilita. Isso aí é seguramente lá da Link School, né? O Bernardinho é um dos sócios da Link. Tá, não sabia. Ele é um sócio da Link, um dos sócios investidores. E assim, o bacana de estar, né, nesse meio, Zé, então assim, todo o processo de autoconhecimento que eu fui falando, que eu fui aprendendo e entendendo que eu chegava numa mesa para vender um plano de gestão de rede social, eu tinha que ter um processo educativo, foi me levando a alguns acessos, a ETEC, a FATEC, de palestras em semana do administrador, e alguns professores lá, inclusive Cássio Filho, grandíssimo amigo. Você já pensou em dar aula, cara? Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso. Eu acho que você tem uma certa didática, eu acho que você deveria investir nisso. Bom, enfim, a vida deu uma oportunidade para eu abraçar dentro desse meio acadêmico, que foi na Link. Eu tô lá 3 anos e meio, a faculdade tem 5 anos, então eu cheguei lá, a faculdade era recém-nascida. A gente tinha 1 ano e meio, 250 alunos, hoje a gente tem 1000. Puxa vida. E aí eu comecei de baixo, eu era professor assistente e tudo mais, e fui crescendo. E aí as oportunidades... No dia que eu me apresentei lá, Zé, tem uma história legal. Eram 6 professores novos numa sala assim, tinha os alunos e tudo mais. E começou a se apresentar. E o primeiro professor falou assim, eu sou formado no MIT. Falei, caralho. Eu tenho não sei o que, pós-doc, não sei da onde. Eu falei, Jesus, o que eu vou falar aqui? Aí o segundo também, não, porque eu fiz uma série nos Estados Unidos, que você pode encontrar na Netflix. Eu falei assim, caralho, cara. E o penúltimo cara, antes de mim, é o Diego Barreto. Google aí quem é o Diego Barreto. Hoje ele é CEO do iFood. Ele era VP de estratégia do iFood na época. Um cara super simpático, do Triângulo Mineiro, que ele é de Uberaba, figurão, mineiro. E ele, não, porque hoje eu sou como o VP do iFood. Eu falei, caralho, cara. Só que como tinha o público ali jovem, eu falei, cara, eu vou ter que falar do corote pra esse povo aqui. Eles falam assim, eu sei quem é esse cara aí. Chegou o rapaz de Mococa aí. Não deu outra. Eu falei assim, você sabe o que é o corote? Ele falou assim, puta, corote. Aí foi muito legal isso. Então, mas enfim, aí o Bernardinho, a gente que encontrou um dia lá, ele tava dando aula na sala que eu tava dando aula, e são essas oportunidades que a gente tem. Pedro, faça gentileza pra gente. Essa é uma foto histórica, né? Histórica, essa é uma foto histórica. Na sua casa, inclusive. Na minha casa, na sala de casa. Isso aí é legal. Isso aí é de 2018, se eu não me engano, meu cara. 2018, que a gente fez um trabalho de coaching com o pessoal da O3. Nós estivemos juntos lá por cerca de 3 meses, cara. Verdade. 3 meses, né? Verdade, praticamente toda semana. Que legal. Eu tenho uma lembrança, uma memória afetiva muito carinhosa. Total, cara. Dessa 100%. época, né? Porque é uma dedicação pessoal que a gente tem com todos, né? Que a gente dá treinamentos, mas aí, obviamente, eu estava com o pessoal amigo, né? Legal, cara. E é muito legal rever essa foto e saber que a gente tem relação próxima até hoje, né? Puxa vida, né? Onde que a gente se vê, a gente está ainda batendo papo. De uma frase que você falou na época para mim, cara, e para mim é uma das coisas que eu levei para minha vida toda, e na época eu me via um pouco desconectado assim entre o meu eu profissional e o meu eu pessoal. Sim. Eu já te falei isso já. Como eu era a frente comercial da O3, eu tentava criar, sei lá, algumas facetas, algumas máscaras e que não era eu. Mas eu achava que aquilo me ajudaria na venda. E, putz, que cagada. Porque eu não estava sendo eu ali. E eu tentava diferenciar o meu eu pessoal do meu eu profissional. E as células, elas são totalmente integradas. Sim. Uma está dentro da outra, inclusive. Inclusive né? dentro da outra, que eu sempre falo, né? A gente tem que imaginar, assim, na minha visão, né? Sim. Na minha visão, isso aqui é a pessoa. Perfeito. E aí eu tenho família, Perfeito. eu tenho espiritualidade, Perfeito. eu tenho o meu lado profissional, eu tenho o meu lado social, Perfeito. mas tudo dentro dessa bola, dessa terra, chamado eu, desse universo aqui que está aqui, né? Então é nesse sentido. Mas só para fazer uma adendo no que você disse aí, sobre essa questão de não era eu e tal, eu sempre falo, né? Tem um dos treinamentos do HFix, que é o dos sistemas representacionais, que é justamente em cima dos 5 sentidos, né? Que seguramente vocês passaram por ele, tá? Como é que você não lembra? Seguramente vocês passaram por ele. Que é o seguinte, né? A gente fala em espelhamento. A questão do espelhamento é simplesmente, naquele momento, com aquela pessoa que eu estou conversando, eu procurar, através justamente dos próprios sinais que ela me dá, se eu vou
ser mais expansivo com ela, Sim. se eu vou ser uma pessoa um pouco mais, digamos, não digo retraída, mas uma pessoa Contida, talvez. Contida, uma pessoa mais contida. Se eu vou utilizar-me de mais gestos ou menos gestos, se eu vou mais falar do que ouvir, porque é muito dentro da filosofia, né? A gente vê muito assim, olha, é muito melhor ouvir do que falar, é muito mais importante. Depende, na minha visão, de com quem que eu estou falando. Perfeito. Tem gente que fala assim, pelo amor de Deus, essa pessoa não vai falar de jeito nenhum, eu quero que ela fale, eu quero escutar e tal. Sim. E tem gente que fala assim, esse cara não vai parar de falar, pelo amor de Deus. Né? Então, por quê? Porque é justamente ligado aos sistemas representacionais. E eu vejo isso, na verdade, como um desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Porque se eu consigo espelhar, eu não deixo de ser quem eu sou. Eu simplesmente estou respeitando o jeito que o outro é. Perfeito. Eu me adapto, né? Isso, cenário, naquele né? momento. Sim, Tá? Eu sim. sempre falo, gente, isso aqui não é puxa-saco. Isso aqui é desenvolvimento da inteligência emocional. Por quê? Porque eu preciso me conectar com a outra parte. E se eu quiser me conectar do jeito que eu sou, ou que ela se conecte comigo sendo do jeito que eu quero, talvez eu nunca vá conseguir me conectar com ela. Perfeito. Então é para a gente ter essa dimensão. Aqueles perfis comportamentais que a gente acabou estudando, né, do Sim, tubarão, sim, da águia e sim, tudo né? mais. E quando você entra no cenário de você entender qual é a tua personalidade ali mais aflorada, Sim. e saber que você precisa ter os outros conhecimentos, sim, porque sim. você vai se encontrar com os Sim, outros perfis. vai, Fala de vai. 4 aqui, 5, sei lá, enfim. Sim, mas né? de Hoje a modo- gente trabalha com 9. 9, então, exato. 4 é o começo. 4 era o começo. Mas para a gente conseguir realmente ter esses formatos de adaptação ao outro, né, para ter a conexão. E as marcas fazem isso também. Sem dúvida nenhuma, tá? Então fica Aí. aí minha gratidão, né? Que isso, Eu fico muito contente de ouvir isso, porque na verdade a gente sempre fala, né? Nós que trabalhamos com educação, no fim das contas, isso é Com uma certeza. educação, é uma mentoria. Claro. Se a gente tocar uma alma, gente, uma, que seja, como Com educador, certeza. na verdade, a dedicação, a vida já valeu a pena. Imagina se a gente consegue de mais gente. Então, com certeza, cara. aí Não, foi sensacional. É muito doido. Meu abração Foi um prazer. ao Um abraço Du aos dois e ao lindões Vinícius, aí. aí, sem dúvida nenhuma. Época muito Esteve legal. juntos aí, semana Pedro, passada. dá um alô pra gente. Vamos aí, digamos, talvez aquilo que você mais se dedica a tempo hoje, ou não? Como Sim. É, né? Sim. É? Sim. Aí a Casa Moca. Aí me conta um pouquinho aí dessa história aí do pessoal que está aí com você, para o Boa. pessoal conhecer. Hello, TT, minha prima, né? Aham, Chefe de sim. cozinha. E o chefe Carlos, nosso mentor, um grande estudioso, doutor em história, doutor em gastronomia, um cara fantástico, escreveu mais de 20 livros. E, cara, assim, basicamente, a vida toda eu me via na cozinha, Sim, cara. sim, eu sempre... Eu sou sempre- apaixonado em Eu cozinhar. lembro que você fazer hambúrguer. Eu fiz hambúrguer tal Vem cá. jeito, tal jeito, tal jeito. Eu lembro Sempre gostei disso. de cozinhar, cara. E assim, eu era criança, ia pra casa do meu avô, da minha avó, domingo, sábado, sexta-feira, e eu queria ajudar, cara. Me dá aí um negócio, eu quero picar, eu quero esquentar, mas vai queimar, deixa, não tem problema. Sempre gostei. E eu falo pra TT que ela foi a corajosa da família, que ela fez gastronomia de fato. Eu fui parar de publicidade e ela foi fazer gastronomia. E nós sempre tivemos o sonho de ter um restaurante. Né? A família toda sempre teve sonho. Meu tio, o Alexandre, que é cozinheiro há muitos anos. A minha tia Valéria, que é a mãe da TT. O Alexandre é bom de cozinha? O Alexandre? É. Nossa Pô, eu senhora. nunca falei isso com ele. O Alexandre é espetacular. Vamos. Cozinheiro a vida inteira. Ele trabalhou nos Netos 10 anos. Teve um restaurante que chamava La Place, na esquina, que é um grande cozinheiro. Não, o Alexandre já vi, tô brincando, logicamente, com isso, Alexandre, tá dando? Isso aí é pra tirar Tá sarro mesmo, porque obviamente Excelente. a gente conhece a tua história Tá bom. e tanto. Então, assim, a gente acabou tendo, hoje, graças a Deus, né, nessa geração familiar, a oportunidade, né, da família conseguir ter o restaurante tão sonhado. Mas aí Deus é tão bom, cara, que trouxe um presente trouxe vários presentes, na verdade, que a gente não imaginava. Mas como que a gente, quando vira uma chave, o universo conspira a favor, vê que o negócio é sério, vê que tem ali fundamentos de verdade, de emoção ali mesmo, e o universo conspira a favor, né? Então, assim, a gente estava imaginando um lugar super pacato, menorzinho, uma portinha, assim, começar E um bistrô. um bistrozinho, pititinho.
Quando veio um casarão com uma oportunidade incrível na mesa, eu falei assim, não é possível, cara. Que era, a gente passava em frente aquele casarão na época, com o teto caindo, né? Feio, todo... Nossa, com dó, passava lá, nossa, que patrimônio. Lógico, para nós, Mocoquinha, é uma pena, lógico. Uma pena. E... Pô, cara, se eu tivesse um restaurante, um dia seria aqui. Se tiver um restaurante, um dia vai ser aqui. Aí tá, pronto. Veio na hora certa, no timing certo, na hora que a gente estava com a proposta na mesa. E aí depois, eu e o TT fomos num evento em São Paulo, no Shopping Frei Caneca, basicamente uma feira de gastronomia, mas a gente sabia que ela tinha um tom mais de hotelaria. Chegamos lá, não encontramos nada de gastronomia, só tinha coisa de hotelaria. Eu falei, Tereza, vamos embora aqui, a gente errou. Larga a mão, vamos pegar alguma coisa e vamos embora para Mococa. Saindo assim, a gente viu um rapaz com uma carteirinha, posso ajudar? Eles falaram pra gente que ia ser uma feira também de gastronomia. Ah, mas vocês foram lá? Não, lá a gente não foi, então vai lá. É lá. Aí entrou numa portinha assim, tinha um universo. Aí abriu o mundo lá. E era meio escondidinho mesmo. E aí o TT chegou lá, como o negócio começou, estamos ali numa feira de gastronomia, experimenta isso, come aquilo, bebe aquilo, e cerveja, e vinho, e cachaça, e carne. E o negócio começou a ficar bom. E aí teve uma aula show, que é uma aula sempre ligada à gastronomia. Um dos chefes lá tinha dado aula para TT, a gente sentou, começou a assistir a aula, e atrás da gente sentou o chefe Carlos Ribeiro. Aí a TT me cutucou assim, você conhece quem tá aqui atrás? Eu falei, nem sei quem é. É o chefe Carlos Ribeiro. Eu falei, não conheço. Eu entrei no Instagram dele, o cara tinha 15 mil seguidores, escreveu, não sei quantos livros. Falei, caramba. Começamos a conversar, ele falou, cara, me interessa no projeto de vocês, quero ser consultor. Eu falei, não, mas espera aí, calma aí. Não, vamos fazer, eu quero ajudar, eu adorei o projeto. E aí tá desde 1 ano e meio já com a gente, quase 2 anos já com a gente. E veio e tá morando em Mococa, inclusive. Aí tá morando aqui? Tá morando aqui. Gostou tanto assim, Gostou mesmo. Tá? Então, mas dá um alô pro pessoal que ainda não conhece, obviamente, o nome Casa Moca, o local, obviamente a gente vai estar com o Instagram de todo mundo aí também, tá? Mas dá um alô aí pro pessoal. Bom, pessoal, então, quem ainda não conhece, a Casa Moca é um restaurante de cozinha afetiva. Nós temos hoje um conceito de traduzir receitas clássicas e receitas aqui da nossa raiz em alta gastronomia, e também uma área específica e muito bem apresentada também para você fazer seu evento, seu aniversário, seu casamento, seu noivado. E vai ser um prazer recebê-los lá, em frente ao Rosário, ali na Praça Major José Pedro 144. Isso, pessoal, que obviamente se quiser conhecer mais, tá? A gente vai estar aqui na verdade, o nosso programa vai em todas as redes sociais, né? Inclusive, obviamente, sua, da Casa Moca, nossa aqui do Pedro, da Banfix, tá? Todo mundo vai receber, obviamente, ali um convite para colaborar. Claro. E, logicamente, o pessoal que se interessar, entrar em contato aí com muito prazer, pessoal, serão muito bem-vindos lá. Tá bom? Estão convidados. Meu caro, vamos lá, Pedro. Vamos lá, o que nós temos aí agora. Agora a gente começa a ficar aí. Old school isso aí. Eita aí. Vamos lá. Quem tá aí? Quem tá aí, Matheus? Putz, cara, só a velha guarda da faculdade. Temos aqui meu caríssimo Luan, mais conhecido como Pão. Hoje um diretor de criação. Tá morando em Milão, cuida de McDonald's, cuida de só grandes marcas lá, um cara incrível. Esse aqui é o Rodrigo Lemos, que é o cara que fez a ponte para entrar na Link. Ele é um dos sócios da Link School. Ah, é? Ele foi um dos fundadores. Oh, que legal, cara. Que ele começou com uma empresa de People Skills chamada Zax. Parece muito aí. Zax. E aí ele foi convidado para entrar na Link School para cuidar da trilha de People Skills, que é uma trilha muito importante na faculdade, desde sempre, né? Daí nós formamos junto na Facamp. Figuraça, Rodrigo Lemos. Que legal. Esse aqui é o Thiagão, um dos caras mais criativos que eu tive o prazer de conhecer na minha vida. A gente chamava ele de Jack Sparrow, que aqui ele tá com o cabelo pós-faculdade, trote, né? Tá meio careca. E, pô, o Thiagão é incrível, cara. O Thiagão cuida da diretoria de criação da ECA, da USP. Caramba. Meu caríssimo Orlando, ali atrás, um roqueiro, mas com um coração gigantesco.
O Orlandão deve estar no mundo publicitário. Eu lembro que a última vez que a gente falou, ele estava com um bar em Campinas e também trabalhando como diretor de arte numa agência. E aí o Mateuzinho tomando uma caipirinha. E como é que você me diz aí, cara? A gente estava fazendo um pagode aí na faculdade. É isso. E aí continua fazendo até hoje, né? Até hoje, cara. Putz, lembra a parte do eu que acaba querendo se distanciar? Não, pagode não, pagode é coisa de bandido, pagode é coisa não sei o quê. Capaz, né? Cara, se conhece, é o que te brilha, é o que te arrepia, cara. Claro que se colocar um bom rock, eu vou escutar. Eu brinco até com o Edu, né? O Edu do Bajos, né? Ele era o roqueiro, eu era o pagodeiro. Né? E a gente começou a tentar entender o universo do outro. Então ele me apresentou Scorpions, ele me apresentou Led Zeppelin, ele me apresentou Pink Floyd. Eu sou o Zeca Pagodinho. E eu apresentei pra ele o Zeca Pagodinho. Beth Carvalho. E aí foi muito legal que a gente chegou ele começou a me apresentar um pouco de blues. E eu comecei a apresentar um João Gilberto. Né? Um Stan Getz. Um samba canção. Um samba canção. E a gente chegou no Bossa Nova. Ali com o jazz. Ali começa a converger a coisa, né? As coisas começam a fazer sentido. Então ele veio do rock, do blues, do jazz. E eu vim do pagode, do samba canção e da Bossa Nova. E aí a gente falou, agora sim, a gente consegue passar por todas as fases. Fica fácil, né? Você for, por exemplo, o caso do Tom Jobim fez samba. Chico Buarque, então, fez samba pra caramba, né? Maravilhoso. E aí você tem, o Zeca Pagodinho, porque, na verdade, o Zeca Pagodinho, ele foi apresentado a classe musical pela Beth Carvalho. A madrinha dele. Né? E aí tem muita gente boa lá atrás, pessoal que não conhece, Luiz Carlos da Vila, cara, eu sou fãzão. Pelo amor de Deus. O Carlos da Vila simplesmente é o compositor do Show Tem Que Continuar. Só isso, só. Um clássico dos clássicos do clássico, que obviamente isso foi, a maioria das pessoas lembram pelo Fundo de Quintal. Pelo Fundo de Quintal, né? Mas, exato. Que é uma música do Luiz Carlos da Vila. O samba teve vários momentos, né? E assim, o Fundo de Quintal teve sua trajetória muito bem construída, mas a base, hoje que a gente vê de Almir Neto, você vê de Arlindo Cruz, Sombrinha, todos eles começaram na primeira formação do Fundo de Quintal, lá nos anos 70. Lá atrás. Então, é muito gostoso estudar a história do samba, e eu fiz aula de cavaquinho com o mestre Jair Passos desde os 14 anos. Fiz até os 17. E hoje a gente faz que legal. Algumas rodas de samba aí na cidade para brincar um pouquinho. Aproveitar de novo, vou mandar um alô pro Ti, que eu sei que adora. Titi, e figuraça, meu irmão. Um abração, querido. Beijo. Abração. Tchau. E aí, meu caro, a gente volta aí, vamos chegando no final do nosso Pra Frente. Família. Tá aí, né? Aí conta um pouquinho da tua relação com os seus pais, com o Ti. Família, cara, a base de tudo, né? A gente falando muito sobre o DNA, que vem daí desses dois, né? O meu DNA é a junção de ambos, né? E a gente viveu num ambiente, eu e meu irmão, com muito amor, cara, com pessoas de uma generosidade incrível, cara. Eu via meu pai, às vezes, dando a camiseta do próprio corpo para pessoas na rua, ver a minha mãe trabalhou como presidente do Fundo Social ali da São Sebastião, do Centro Social do São Sebastião por 15 anos, né, cara? Então, pessoas que sempre buscaram altruísmo, ajudar o próximo, pessoas generosas, sempre pensando no próximo, antes, inclusive, de si próprios. E a base familiar que fez com que eu e meu irmão nos tornássemos aí gente, né? Gente boa, que pensa em ajudar as pessoas. Seu pai e sua mãe, sempre que eles me veem, me comprometo com o maior carinho, muito legal. Pessoas incríveis, cara. Eu só recebo elogios. E, a pessoa quer que sorte você ter esses dois pais aí. Eu falo, cara, incrível. E meu irmão, cara, um cara sensacional, um batalhador, um cara extremamente inteligente, um cara de fácil relacionamento, um cara de sorriso aberto. Um cara... Profissional de educação física, né, meu tio? Não posso deixar de fazer um jabá para ti, né, meu querido? Profissional de alto nível, cara. De alto nível. Sem dúvida nenhuma. De alto nível. Legal, né? É alto nível. Show de bola. Amo vocês. Pedro, o que nós estamos aí? Agora, vamos lá. Aí, eita. Aí você pegou, agora você foi na... sim. Esse meu tempo de Casa Marques. Ai, meu Deus do céu. O rei da Casa Marques. Não, agora ele mandava mais lá que a 10. Eu dar de risada com ele, não tem preço, mas assim, é rir de chorar. Não é rir um pouquinho, não. Mó barato. Fica aí, meu caro, na nossa homenagem. Na memória, cara. Linguiça tinha muitos bordões, né, cara? Um cara muito
de uma vida muito simples, né? E acessava todo mundo na cidade de uma forma que ninguém brigava com ele. Ele fazia piada com todo mundo. Todo mundo gostava dele. Um cara muito leve, assim, nas brincadeiras. Grande parte das pessoas que conheceram o Linguiça... E quase ninguém, né, que o conheceu deve ter escapado de uma piada dele. Não, com certeza não. Ele não ia perder a oportunidade. Essa parte eu não estava nem aí. O que é melhor pedir ou roubar? Né? Muito ele legal. Sempre tinha uma piada, uma tirada muito boa. E ele, cara, ensinou muitas coisas para nós, mas a base da simplicidade, de não vamos levar nada daqui, só vamos deixar memórias, né? E então aproveite a vida o máximo. E é por isso que está sendo lembrado com carinho aqui, né? O maior respeito. O maior respeito, cara. E ele tem uma foto dele, uma camiseta que a gente deu no aniversário de 80 anos dele, que estava assim, ó: não matei e não roubei. O resto eu fiz de tudo. Então, assim, o cara que aproveitou a vida ao extremo, né, cara? Muito legal. Muito caos. Pessoal, nós estamos chegando, a imagem aí do Linguiça, nós estamos chegando no final do episódio 13 do Pra Frente Podcast. Minha gratidão, antes de mais nada, minha satisfação e gratidão pelo papo, né, cara? Porque, bom demais estar aqui, show cara. de bola, não, é muito legal. Espero que o público que, obviamente, nos esteja assistindo, né, também tem essa mesma vontade, ou melhor, essa mesma, sem dúvida nenhuma, entrega de poder entregar as coisas da melhor forma. Perfeito. Porque isso é uma questão fundamental para mim. Entregar o melhor que a gente pode. Eu lembro direitinho que a Jo Rezende esteve aqui, né, que hoje é diretora de operações do IBC, do Instituto Brasileiro de Coaching, e ela, puxa vida, até a Jo, né, de novo, minha gratidão, sensacional. Eu lembro direitinho que ela estava, se eu não me engano, em Fortaleza, agora não vou me lembrar, e ela tinha ido para São Paulo, chegou e veio para cá para gravar com a gente no sábado, né, de manhã. Mas eu lembro de uma frase que ela disse assim: puxa vida, olha, talvez a coisa mais significativa que nós podemos fazer por nós ou pelas pessoas é estar presente naquilo que nós estamos propondo a fazer. Ou seja, né, eu estou aqui porque quero estar e vou entregar o meu melhor. Depois, se estiver acontecendo alguma coisa lá fora, a gente vê depois. Mas aqui inteiro é presença. Exato. Essa é muito legal. Né? Total, cara. Foi sensacional. Foi sensacional também o bate-papo com ela. O Pra Frente tem o oferecimento do escritório contábil Bernardino. Tá? Se você ainda não fez sua imposto de renda, dá tempo, né? E eu garanto para você que você está muito bem assessorado com o escritório contábil Bernardino, da Banfix Consultoria, dos treinamentos HFix, dos painéis de LED da Communication no centro e na Coab 2, e também da Do Design Propaganda, do Pedro Berti, Branding e Marketing. Não deixe de procurar, tá? Toda terça-feira tem Pra Frente ao meio-dia no nosso canal no YouTube, Pra Frente Podcast, em todas as nossas redes sociais. Vou pedir para o Matheus aqui de despedir do nosso público, por gentileza, meu cara. Ô José, primeiro te agradecer por toda a oportunidade de estar batendo esse papo contigo. Foi um convite que eu abracei com gratificação, me sinto honrado de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa vida. Isso, a gente tem 10 anos já juntos, 10 anos aí, cara, muito legal. E obrigado por abrir essa oportunidade para falar um pouco sobre a minha família. Sem dúvida. Nós somos, eu sempre falo, né, eu falo assim, qual que é o teu alicerce? Qual que é a tua estrutura? Né? Quanto mais bem ela for construída, fundamentada, seguramente melhores pessoas nós seremos. Essa é uma questão que eu vejo assim, com muita clareza para mim, eu não tenho dúvida disso. Eu sempre procuro construir tudo na minha vida sobre bases sólidas. O Linguiça falava para mim que pé de abacate não dá manga. Tá, abacate. É abacate. Simples assim. Minha gratidão, cara. Valeu, satisfação. Valeu, cara. Eu te agradeço. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Um abraço. Prazer estar com vocês aqui. Valeu. Pra Frente, o podcast que gera mais negócios.